ele tá fazendo frescura. Ô, meu querido! Conseguimos. E vamos. Agora sim. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, ó. Ó, que legal. Eu queria ver se eu conseguia pôr o nosso folder. Pronto, era isso que eu Aí, queria aprender. tá bom? Tudo bom, meu querido? Tudo em ordem, graças a Deus. Só vamos ter, eu estou na chácara, começou a chover, vamos ter um Ah, pouco de ruído da chuva. mas isso é bom, né? É só coisas boas, só energia boa de chuva, né? Eu sempre digo que é a purificação, o manto da Nossa Senhora. Exatamente, né? Você tá bem aí nos interior da praia também? Tudo ótimo, graças a Deus, trabalhando muito, mais feliz Graças a por Deus. fazer algumas coisas nesse período, mas todos estamos enfrentando nossos medos, nossos fantasmas, não, Dudu? Agora é hora de tirar tudo de dentro, né? Eu vou. Agora, Não, fala, não, é agora tranquilo. não. Antes da gente entrar nesse assunto, que eu queria, né, que a gente falar um pouquinho disso, para as pessoas, né, como puxei pelo meu Insta, então deve ter bastante gente que me conhece mais que você e algumas pessoas que vieram, então tem os dois lados, então a gente se apresenta, né? Então, para quem não conhece, gente, eu falo, né, quase todos os meus cursos eu falo do Jorge, né? O Jorge, ele é um grande amigo, a gente já se conhece há uns bons, muitos anos, melhor a gente nem falar datas para não mostrar que a gente está ficando cabelo branco, né? E o Jorge tem um trabalho com cristais há mais de 28 anos, né, Jorge? 31, Dudu, obrigado pelos 28. 31 anos já, então, estou falando. Né? E o Jorge é uma pessoa que ele tem um trabalho muito incrível, né? Com leitura de cristais, né? Entre outras coisas. Né? Então, ele faz uns diagnósticos com cristais muito, muito, muito legais. Quando a gente se juntou há muitos anos atrás, a gente juntou os nossos cursos, a gente já deu muitos cursos juntos, né? Depois que a gente juntou esses cursos, o Jorge, que ele é importante, né? Ele levou esses nossos cursos para a França, para a Suíça, para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, para mais uns lugares mais, né? E foram épocas muito boas, né? Depois a gente acabou deixando de dar curso junto, mas a amizade ela não some nunca, né? Tem gente até que já achou, né, Jorge, que a gente tinha brigado, né? Mas as pessoas esquecem que o Jorge é karma, entendeu, gente? O Jorge, ele é meu padrinho de casamento e o Jorge fez meu casamento. Ele foi meu padre, né? O meu cerimonialista, o nosso, né? Meio da Bru. Então, ou seja, o Jorge não sai da vida nunca, né, Jorgito? Acho que deu uma travada na internet ali. A gente espera Eu, voltar. eu gostaria, Dudu, também. Tem muita gente que eu convidei, que não te conhece também, só de falar. E vou te apresentar também. O Eduardo, eu sempre falo para todas as pessoas que no Brasil, fora de que é meu irmão nos cristais, isso no mundo todo, mas é a pessoa que eu tenho mais confiança enquanto a nosso trabalho. E uma coisa que, fora nossa amizade, nossa irmandade, o carinho, o respeito que a gente sempre se teve, o fato de ter parado de dar cursos juntos, foi uma coisa totalmente natural, como tem que ser. Era um período, são períodos da vida, e nunca se sabe se em algum momento faremos coisas juntos ou não, como estamos fazendo hoje, depois de tanto tempo. Eu acho que a gente sempre compartilha. E eu não esqueço nunca, e é algo muito lindo que eu lembro com muito carinho, um ano que eu mudei muitas vezes, de casa, mudei como 3, 4 vezes, e precisava viajar com urgência, e tinha que levar os cristais mestres. E o Eduardo disse, liguei para você, Eduardo disse, não, vem cá, pega o conjunto dos cristais mestres, e ao voltar da viagem, porque meus cristais estavam todos empacotados, diz, não, fica com eles, são teus. Então eu sempre tenho essa generosidade, esse gesto, que eu lembro com muito carinho, de que nunca teve esse ciúmes,
de pessoas. Eu acho que isso foi o que nos manteve unidos até hoje. Fora a Bruninha e agora a Pérola, que eu vejo pouco, graças a Deus por ela, porque senão o tio Jorge, com tanto doce de leite, ia deixar ela enorme. Só de doce de leite com banana. A Bruninha aí falando dando um oizinho pra gente. Beijo enorme, Bruna. Né? Então, é isso, né, meu querido? Eu lembro desse lote, na verdade era um kit todo, de todos os cristais mestres do curso, né? É. É isso mesmo. E é isso. Ô, Jorgito, né? Então, graças a Deus estamos aqui juntos de novo, como sempre, né? Eu acho legal, se a gente puder, falar um pouquinho desse momento, né? Como é que você está enxergando esse momento? Se tem algum cristal que vem à tona, assim, para você? Como é que está isso? A imagem está um pouco ruim para mim. Para você está boa a imagem do Jorge? Será que é a minha conexão? Ou para você está boa, Jorge, a conexão? Para mim estava, a tua imagem está perfeita. Então, ótimo. A minha que está. Aí, Eu estou voltando, gente. como está para as pessoas? Ó, para mim agora melhorou porque eu tirei do Wi-Fi e fui pro 3G. Você tá, pessoal, tá melhor agora? Como é que tá? Olha a Rose que tá aí, Rose. Eu sei. Jorge, você tá me ouvindo bem agora? Eu te escuto perfeito. Então, ótimo. Então, acho que era a minha conexão aqui. Tava ruim. Meu querido, fala para a gente como é que você está enxergando esse movimento, tanto interno quanto externo. Se tem alguns cristais que te vêm à mente, como é que está isso para você? Bom, para todos nós está sendo uma prova gigantesca. É o momento de morrer e voltar a nascer. E com consequência da Páscoa junto, não foi nos trazer a realidade. Eu acho que foi de repente e eu comparei como morrer realmente, porque a morte não te avisa, ela chega em um segundo. E foi ótimo porque nós morremos em vida e estamos ressuscitando a um mundo diferente. Nada vai voltar a ser como antes. Vemos em vários momentos a Terra como está melhorando, porque o animal que polui somos nós. Então, estamos vivendo um momento de transformação que acontece de tempos em tempos, geralmente cada 100 anos, cento e poucos anos. Mas a Terra, ela parou. Ela falou, bom, me respeitem, não dá mais. Sim, você falou na live outro dia que eu te acompanhei, aliás, eu assisti depois, você falava da extração dos minerais. E é uma coisa que você sabe, a gente já conversou, eu defendo muito. Não que não possamos tirar para trabalhar, para usar em um bom término. Mas essa extração bruta, como sabemos que tem países que fazem por negócio, a Terra já não aguenta mais. Os cristais são um pilar. Se o cristal tem energia e está embaixo da Terra, é um motor para que essa nave transite pelo espaço. Então, é aquilo que eu sempre falo, inclusive eu tenho grandes amigas na área da joalheria e tudo. Uma joia, qualquer cristal que compramos, eles são energia pura, é medicina pura. Temos a graça do reino mineral nas mãos. E qualquer... Ai, que lindas essas pedrinhas. Mas essas pedrinhas levaram miles de anos para se formar. Então, é realmente o momento da Terra dizer, bom, tomem consciência da importância dos rios, das matas, dos animais. Olhem para mim. Quando Jesus falou, cuidar da minha mãe, que eu os cuidarei, não se referia só a Nossa Senhora.
A mãe dele era a terra. Olhem para a mãe terra. Cuidem dela que eu os cuidarei. Porque temos que cuidar onde pisamos. E falando dos cristais que me vêm em mente, lembra aquela viagem com os alunos da Suíça e da França? Lá, quando a gente fez uma caminhada por umas cachoeiras em Mariana, não é naquela gruta que tinha o ouro, que extraíam o ouro na época dos escravos, mas Sim, naquela sim. caminhada pelas cachoeiras. Você lembra que as pedras eram caríssimas, eram absurdamente caras. Para gringo, né? Literalmente, né? Então, eu comprei de um guia que nos acompanhou um grupo de topázio imperial. Hum. E a gente até estava sentado juntos com ele. E essa é uma pedra que me vem nesse momento, inclusive hoje meditando antes do nosso trabalho. O topázio imperial ele tem uma força impressionante, porque ele atrai a boa energia do entorno, a boa energia do espaço em si, e fora disso, ele ajuda muito a acalmar, porque ele trabalha mente, espiritualidade e o campo físico. Mas no emocional, ele ajuda muito justamente a evitar a depressão, que é o que está acontecendo muito, e a evitar, por sobre todas as coisas, as crises de pânico. Estão sendo muito, digamos, vistas hoje em dia, não? E eu já tive a experiência terrível. Eu trabalhei muito com gente com pânico e depois vivi uma experiência de uma crise de pânico durante um voo, que foi mesmo para aprender que não é brincadeira não, que não é frescura, é uma coisa mais séria. E o topázio imperial é uma das pedras que me vem neste momento, porque ela consegue unificar, trazer a calma, a paz, tirar a ansiedade e equilibrar a parte mental e emocional. Isso é Eu muito lembro, importante. eu lembro que quando, nessa mesma viagem, né, quando a gente ficou em Ouro Preto, eu lembro que teve uma noite lá que a gente acabou dividindo o quarto e eu dormi na rede, né? E depois a gente precisa contar, né, o que aconteceu do caos, né? Mas tudo bem. E eu lembro que foi uma coisa Você incrível, só dormia na porque... rede. Oi? Você só dormia nas redes. Eu só dormia na rede. É porque o Jorge, quando dorme, solta um barulhinho mais alto, né, Jorge? Na Eu respiração roubo. durante a noite. E aí, gente, e aí eu lembro, Jorge, que na rede eu tive uma experiência incrível, porque eu sonhava com as pedras e eu entrei no campo e foi incrível. E eu lembro que foi a primeira vez que eu me conectei com o Topázio Imperial também, porque é uma região onde tem muito. Na verdade, o Topázio Imperial ele dá lá praticamente só, né? Então é um cristal que realmente eu acho. Eu não tinha pensado nele em primeira, né? Mas de primeiro momento, eu já falei de vários outros, mas ele faz muito sentido, né? Primeiro, eu acho que ele tem também uma coisa muito legal, que ele se forma em colunas, né? Então, Totalmente. todo cristal que se forma em colunas, ele tem também essa coisa de se manter ereto, né? De se manter É firme exatamente. e Equilíbrio firme. estruturado, né? Uhum. Ele é um cristal que atua, né? Eu acho ele também muito próximo do citrino natural e algumas coisas, justamente por essa Exatamente. parte emocional, por essa parte de ansiedade. E lá eu lembro que eu me conectei muito como ele ensina a você trazer o verdadeiro conhecimento, não é nem conhecimento, é o reconhecimento que é o verdadeiro ouro interno, ele tá dentro, o verdadeiro ouro ele está dentro e não fora, né? Porque eu lembro que lá a gente vivenciou em Ouro Preto uma questão muito pesada de venda, de comércio, um puxando para o Terrível. lado, outro puxando para o outro. E aí eu lembro que eu acordei, eu fiz um texto ali na hora, justamente como o Topázio Imperial, ele ajuda a trazer para o centro e reconhecer o verdadeiro ouro interno, né? E eu acho que é isso que a gente está vivendo agora enquanto humanidade, né? A gente fechou, né? O externo foi fechado para a gente e tá trazendo o olhar interno, né? Então, muito bom essa sua colocação, achei que foi bem, né? É legal porque com cada pessoa é diferente, então conecta com coisas diferentes, né? Então a Não, gente totalmente. vai aprendendo junto. Você sabe muito bem que às vezes leva muito tempo se conectar com o cristal.
A Exatamente. hematite, por exemplo, a mim me levou mais de 10 anos entrar em contato com ela. Então, eu lembro, até eu tava lembrando esses dias que o quartzo verde, né? Esses dias eu falei muito, pessoal que acompanha a gente, eu falei muito do quartzo verde agora também por uma questão de centramento, de energia e tal. E eu lembro que Uhum. até te conhecer, o quartzo verde estava ali para mim. Ele era uma pedrinha muito que, porque o Duncan não falava muito, né? O Duncan utilizava muito a malaquita e falava, não, o quartzo verde ele é uma malaquita fraquinha, né? E aí você veio e falou, não, mas eu uso ele muito para quando a pessoa passa por um trauma muito grande, né? E Exato. aí eu, Em aí eu, conjunto. aí eu comecei a puxar, comecei a fazer experiência, tal, e pum, a coisa abriu, né? Então acho que é legal também para o pessoal que está ouvindo a gente entender que não é, né, tu, eu vou lá e eu me conecto, que nem algumas pessoas dizem que fazem, né? Não, eu vou lá e eu me conecto com 250 pedras e eu escrevo sobre 250 pedras em um ano. A gente esquece. Quem escreve livro assim vai escrever um monte de baboseira, entendeu? Então, né, porque Como, demora para como, se conectar, né, Jorgito? como existe, não? Eu todo dia entendo que não entendo nada. E você sabe que com nomes dos cristais eu sou bem fraco, tanto que eu sempre te digo, Dudu, temos que fazer uma limpeza nos meus cristais para você me ajudar, que eu já passei certa idade, então os nomes todos vezes fraquejam um pouco. Mas há um desespero de conhecer pedras raras, pedras estranhas. E eu, como sempre digo, eu escolhi o Brasil para viver. Você sabe disso, sempre falo. O Brasil foi uma escolha minha. Podia estar morando na Suíça, na Alemanha, no Uruguai, mas o Brasil tem todos os cristais e convive, e sabemos isso, que isso se emana energeticamente. Né? E assim como convivem todas as raças juntas, todas as pessoas juntas de diferentes nacionalidades. E o Brasil me deu tudo. Eu comecei meu encontro com os minerais. E sempre eu digo, o brasileiro tem que começar a entender que fora de governos, fora a gente adora buscar culpa e a gente não entende que o que estamos vivendo é uma culpa coletiva e não aprende a abençoar o momento que vivemos, não aprende a tomar consciência e dizer eu faço parte desse coletivo. E eu acho assim, o quartzo verde ele te traz a dizer, bom, recupero o equilíbrio perdido depois de uma crise espacial, me coloco e permito sanar, tanto que a gente usa em conjunto com o quartzo rosa, como sempre falamos, eu digo que o coração é da mangueira, porque verde e rosa. Então, Isso é um brasileiro falando já, né? mas são duas pedras, a gente sabe, que trabalha muito, e trabalha muito o quartzo verde o lado físico também, a parte muscular. A gente sabe disso. Então, claro, a malaquita é uma das minhas pedras prediletas e eu ri muito na tua live última quando você fala das pedras pretas. Ah, o outro dia a Janine foi em casa, que ela está me ajudando na tradução do seminário, e o primeiro que ela queria ver era a obsidiana de 50 quilos. Então, É a pedrinha do Jorge, tá, gente? O Jorge tem uma obsidiana de 50 quilos, preta. Só para vocês entenderem o que ele está falando, tá? e ela estava nas minhas costas. Até que fizemos o curso com a Tanise, eu desci ela no chão. E, incrivelmente, você falou uma coisa, eu cobri ela com um pano sem saber nada. Digo, vou cobrir, vou jogar esse pano por cima. E outro dia você falando, eu comecei a rir. Mas você sabe, o meu amor pelos cristais e o descobrimento passa por aí, pela convivência. Você pode escrever um excelente livro, como você escreve excelentes posts para que as pessoas entendam um pouco mais dos cristais. E em nome de quem caminha quem transita esse caminho, eu te agradeço de coração, porque é um material bem importante para todos, para que tenham consciência. Mas a experiência é pessoal e a Lógico. gente sabe disso. Exatamente, né? Porque é justamente o que você falou, né? O pessoal às vezes quer ter milhões de pedras, experiência com todas, né?
E aí a gente descobre que não, né? É com o tempo que você vai pegando a experiência de cada uma. E o mais legal é você entender, eu falo isso um pouco, né, nas lives ou nos cursos, que o que você entende do cristal de verdade é muito mais um campo, né? Que aí, depois desse campo, você vai traduzir aquilo em palavras, ou aquilo vem em palavras, né? Mas é muito mais inteligente ou importante do que você decorar, né, alguma frase de algum cristal, é você realmente sentir aquela peça e ver como que ela pode, né, ajudar em alguma coisa. E você me falou uma coisa, né? Eu sempre gosto de fazer ainda mais a ligação com cristais, e agora estava falando sobre o Brasil, né? Sobre essa diversidade, sobre que você escolheu estar aqui, né? E é uma coisa que eu lembro que quando eu fui para Manaus dar curso, né? Lá eu achei alguns cristais de Vivianita, para quem nunca ouviu falar, né? É um cristal incrível, né? Não sei se você trabalha com ela, Jorgito, mas eu Não. lembro que é uma pedra muito legal. Depois até vou te mostrar. Eu achei uns cristais lá que eles não chegam aqui em São Paulo, porque de lá já vai direto para os chineses, para os gringos, né? Mais chinês. E é um cristal que ele é encontrado na região amazônica e tudo mais. E eu trabalho muito essa questão dessa diversidade, sabe? Ela ajuda, ele ajuda a gente a entender justamente quem somos. Não é quem somos, né? É que essa coisa do Brasil, como vivenciar diversas culturas, pessoas, locais, que é o Brasil, né? Tudo misturado em harmonia, né? Então, a hora que você falou, eu falei, nossa, a Vivianita é um cristal que dá para a gente fazer o link nessa fala, porque é um cristal que sempre que a gente precisar trabalhar, porque é um cristal que trabalha a comunicação, é o quinto e o sexto chakra. Ela pode ser verde ou azul, meio prateada, uma cor muito interessante. Então, ela ajuda nessa questão da comunicação de maneira mais. Desculpa, é o quarto com o quinto chakra e um pouquinho do sexto. Como a gente pode se comunicar com a diversidade de maneira mais compassiva, né? E a gente vive hoje em dia no Brasil uma certa polaridade, né? Onde as pessoas só querem brigar agora, né? O que é certo, o que é certo e o que é errado. Eu acho que vale. Mas eu queria puxar um outro assunto que na última live a gente eu falei de você, acho que você ouviu, né? Até uma outra pessoa me pediu para eu te perguntar, porque ele foi no seu Instagram e não tinha muita coisa. Jorge, gente, o Jorge ele ainda não é uma pessoa muito de Instagram, né? Eu até fiquei muito surpreso quando ele me chamou para assistir uma live dele. Eu falei, olha, o Jorge faz live, que eu já tinha até pensado em fazer com ele. Eu falei, ixi, mas o Jorge acho que não vai fazer no Instagram. Então, ou seja, ele tem Instagram, mas ele não escreve muito lá, né? Então por isso que não tem muito conteúdo lá ainda, né, Jorgito? A gente vai Exatamente. melhorando, né? Então, só uma pessoa perguntou, obrigado, isso aí, Vivianita. Então, o Jorge é um cara que ele trabalha, ele tem um conhecimento vivencial com os crânios de cristal, que é um assunto que uns amam e uns ficam meio, que coisa meio estranha, entendeu? Né? Então, mas é uma coisa que eu falei, eu tenho uma experiência muito pequena com isso, né? Eu tive uma meditação com um crâniozinho há muitos anos atrás, há mais de, né, acho que é uns mais de 15 anos atrás, foi logo no comecinho, né? E tive um acesso muito grande, né? Numa questão de conhecimento mesmo, de outras vidas e tal, e tudo mais. Plum, aquele mini, era um crâniozinho assim, ele foi embora e acabou. E eu nunca mais me conectei, já li livro e tudo mais. Só que o Jorge, né? O Jorge só gosta de pedrinha pequena, tá, gente? Quando vocês conhecerem, vocês vão ver. Então, a primeira vez que eu vi um crânio aquele de quartzo fumete, é quantos quilos, Jorge? Daqui. Tá aí, ó o tamanho do ser, né? Então, o Jorge tem um trabalho muito legal, ele utiliza muito os crânios. Então, eu queria pedir para você, Jorgito, se você puder falar para a gente um pouquinho, para que você usa, ou como você usa, sei lá, o que você quiser falar sobre eles. Bom, em primeiro lugar, Dudu, eu não posso entrar nesse assunto sem lembrar de duas grandes amigas, a Lilian e a nossa querida Marici, que ela está nos acompanhando lá do alto. E realmente foi a Marici que me apresentou os crânios de cristal. Quando eu cheguei ao Brasil da Alemanha, em 2003, Foi a Marici? Eu não sabia. foi a Marici.
E a gente começou esse intercâmbio e eu me aprofundei, eu fui além. A Marici tinha alguns crânios, eu comprei alguns, depois levei ao Uruguai. E como você mesmo diz, eu gosto de trabalho. O blá, 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 blá já está cheio de livro e de, como você mesmo falou, um monte de coisas que nem vale a pena, só hoje qualquer um edita um livro. Mas eu levei ao Uruguai, comecei a sentir a energia, apresentei no Uruguai, me pediram vários e levei 14 crânios ao Uruguai. E fizemos um trabalho com algumas pessoas de uma limpeza de uma laguna. Quem conhece Punta del Este, a Laguna del Diário, chegando de Montevideo a Punta, é uma laguna que estava toda verde, suja, poluída. E em, acho que menos de um mês a gente conseguiu limpar com a energia dos crânios toda esse lugar. E eu gosto disso, de trabalhos assim como foi feito numa época em Genebra, desde outro ponto, com outros cristais, com o Lacleman. Agora, os quartzos, na realidade, os crânios de cristal, eles nos conectam diretamente com o Potala. A parte dos Atlantes, eles tinham conhecimento, você sabe bem, muito importante dos cristais. Era a energia que eles dominavam dos cristais. Só que eles conheciam também o que era a energia morfocristálica. Então, quando um grande mestre da Atlântida vinha a falecer, eles, com a matéria dissociativa, conseguiam, através da energia morfocristálica, cristalizar os crânios e elevar eles a uma altura de um ponto energético superior. O que nós temos aqui, esse é esculpido aqui no Brasil, obviamente, tem outros que apareceram e ninguém sabe explicar nem que cristal é, nem como foi trabalhado pela sutileza que eles têm. Mas eles são antenas em conexão direta com os 12 crânios que estão no centro exato do Potala. Então, só que toda essa informação, eu sou Santo Tomé, você me conhece bem. Ver para crer. Então, eu sou muito papá, não dou muita volta, nem viajo na maionese. Então, há uma coisa real. Antes de comprar o meu primeiro crânio, ele pesava mais de 8 quilos, tinha um tamanho natural, era um quartzo fumê, muito bonito. Eu lembro dele, eu já vi isso aí, eu vi. Eu pedi primeiro, fui na loja que a gente vai, pedi que guardassem para mim, e eu fiz uma prova. Eu digo, bom, eu tenho um paciente com X situação, e eu era uma criança, eu preciso uma resposta. Então me conectei com o crânio ainda na loja, guardado para mim. E eu digo, bom, se você realmente vai vir para trabalhar comigo, vamos trabalhar desde agora. Eu me conectei, eu estava no Uruguai, o crânio aqui no Brasil. Eu me conectei e comecei a fazer o trabalho através da energia do crânio. E em 22, 23 dias, a criança saiu da situação que estava. Hoje, ele deve ter uns 16, 17 anos ou mais. Graças a Deus. Então, mais que estamos em 2000, não, sim, isso, uns 16 anos. 15, 16 anos deve ter o rapaz hoje. E isso é o que me leva ao trabalho, ou seja, eu coloco em prática. Ler qualquer um, como te falávamos antes, qualquer um escreve, e tua experiência, Eduardo, que muito tem me ajudado no seu momento, que a gente compartilha, por aí não vai ser a mesma que a minha. Eu vou ter outra, sempre eu falo, se eu pego esse crânio nas mãos, você vai ver os olhos e a boca, mas eu estou vendo a nuca. Então, se pergunta para você o que você está vendo, você vai falar sobre os olhos e a boca, e eu vou falar uma parte arredondada de cristal. Nem você nem eu estamos mentindo, simplesmente cada um vai estar vendo desde o ponto em que está. Então, a verdade absoluta ela não existe, mas se nos unimos desde o amor, a verdade como essência ela vem à tona. E é maravilhoso porque jamais um diagnóstico
dar errado com o outro. Nunca. Se está alinhado desde o amor, jamais, nem com os médicos acontece isso. Está fora do diagnóstico. Perfeito. Então, Eu a acho. gente... Não, eu acho legal. Tem gente, né? O pessoal, eu consigo ler o pessoal que está escrevendo aqui. E aí teve alguém que pôs, né? Que não gosta muito dos arquétipos de morte, né? Crânio. Então, acho que tem duas coisinhas, né? Eu já falei, a minha experiência com crânios ela é muito pequenininha, por isso que eu pedi para o Jorge que trabalhe. E tem isso, né? Tanto que ele está com um aí na frente dele. Mas acho que tem duas coisas que é legal porque eu também já tive que tirar de mim um certo preconceito, né, contra essas coisas, porque quando a gente estuda isso a fundo, a gente descobre que morte não existe, né, Jorgito? Existem níveis de consciência de transição, entendeu? Então, se você entende que... É simples. Se temos tanto medo da morte, para que estamos vivos? Se a Ex morte faz parte da vida, é uma parte da exatamente, vida. A morte exatamente. é um momento, como você já passou para a faculdade, então você vai à outra parte. Para nós, a morte, tanto que tem igrejas em Portugal, você esteve em Portugal, sabe muito bem, igrejas todas revestidas com crânios e ossos. Mas não é tenebroso nem nada. Os crânios simbolizam a igualdade. E esse é o momento que estamos vivendo, da igualdade. O crânio não é algo terrível. Eu acho engraçado porque as pessoas têm tanto medo da morte e de tudo que está relacionado à morte, mas as pessoas não têm medo de ferir, de julgar, não têm medo muitas vezes de simplesmente falar sem saber. Então, nos apropriamos, todos nós, nos apropriamos de verdades próprias, mas não absolutas. Como falamos antes, a verdade absoluta não existe. Então, a morte é parte da nossa vida. O problema é que no Ocidente não temos esse costume como no Oriente. Por exemplo, você vê os budistas, as crianças desde pequeno aprendem no Tibete e tudo mais. O primeiro que acorda e diz, fazem a meditação e ao chegar à noite diz o que eu fiz hoje em dia que vai ficar de legado em caso eu tenha que partir dessa vida. Então, desde pequeno lidam com a morte. Eu trabalhei muito com oncologia infantil, você sabe disso. E eu lembro, isso me remete muito a uma mãe que uma vez me perguntou, o filho teve uma leucemia galopante, eu fui embora daqui de São Paulo para atender ele no Uruguai, já cheguei, já não tínhamos nada a fazer, foi em uma semana, e a mãe chorando me disse, por que eu tenho que passar por isso? E eu olhei para ela e falei, e por que você não teria que passar por isso? Quando você sabia que tinha uma criança com câncer e te pediam ajuda, você fazia o quê? Eu pedi oração, rezava. Mas quando toca você dizer amém, é difícil. Eu sei porque eu convivi. Eu sei porque para mim é difícil quando parte um paciente. Às vezes, há 2 anos atrás, eu tive vários pacientes que fizeram a passagem e eu terminei muito cansado. Eu sei que a gente não está preparado para lidar muito mais quando é um ser querido. Mas por que não nos tocaria não? E esse dia, passou um ano, eu estava no Uruguai um ano depois, justo no aniversário da criança, e ela apareceu e disse, me levou um vinho de presente e me disse, eu te trouxe um presente porque hoje seria aniversário do meu filho. Eu lembro quando você me falou, por que não poderia te tocar a você? Por que não poderia ser com você? E ela disse, e naquele momento eu tive vontade de te esmurrar. E eu digo, eu entendo você. Diz, mas ao mesmo tempo você me trouxe a realidade, me colocou em pé. Exato. E o bom de tudo isso é poder estar nesse momento. Né? Por isso que a morte é parte da vida. Isso é incrível, né, Jorgito? E ainda tem, né? A gente tem a morte enquanto a morte física mesmo, né? E a gente tem as pequenas mortes, né, dentro da própria vida, né? Então, a gente tem grandes ciclos, né? Quem conhece, a gente tá, inclusive, eu acredito que a gente tem essa dificuldade de viver o momento que a gente está vivendo agora,
porque assim como a gente estava falando no comecinho, todos nós estamos vivendo agora pequenas mortes, né? Porque a gente, olha, estamos tendo a chance de viver as pequenas mortes. Porque a hora que você é obrigado a olhar para sua sombra, que é o que a vida está obrigando a gente a fazer, né? Casais que não se falavam direito e fingiam que estavam bem, tendo que ficar dentro de casa, pais que não cuidavam de filhos, tendo que ficar com os filhos agora, né? E mais milhões de outras coisas que a gente é obrigado a olhar para dentro, que a gente tende sempre a olhar para fora, né? Então, a hora que a vida vem e olha para dentro, ela está nos impulsionando a fazer essa autoanálise para que a gente possa fazer essa limpeza e essas pequenas mortes. Porque quando eu faço essa limpeza, eu renasço numa outra oitava ainda em vida. Né? E talvez seja por isso que a gente tem essa dificuldade tão grande. E se a gente não tem esse hábito dessas pequenas mortes, quando vem a grande morte, né? Que é a morte física, né? A gente não sabe o que fazer, né? Se você também já estuda bastante o pessoal do Oriente, né? Para grandes culturas orientais, principalmente, né, a indiana e tibetana, o Mahasamadhi, ou seja, a morte é chamada de Mahasamadhi, ou seja, a grande passagem. Eles se preparam, muitos deles, a vida toda para a morte, né? Porque é ali que ele faz a passagem para um outro nível, né? Então, isso tudo, a gente, né? Outro dia eu escrevi um post também falando sobre isso. Quando a gente entende, né, no Oriente a energia de Shiva, por exemplo, que é o destruidor, ou de Kali, né? Porque Kali, ela tem a mesma simbologia dessa igreja de Portugal. Você vê fotos dela, que ela está com crânios, com cabeças arrancadas na mão. E ela é uma deidade, né? Ela é um pedaço de Deus, ou seja, ele é uma vertente de Deus. Deus tem a expressão da destruição para que haja movimento. Para que haja movimento, um tem que morrer para o outro nascer. Né? E a hora que você entende isso, você consegue lidar de maneira um pouco mais tranquila. Né? Mas, se deixar só nisso, a gente vai longe, né? Mas eu acho que a gente precisa quebrar um pouquinho, né, desse medo que a gente tem dessas mortes, porque se a gente tiver medo disso, a gente mesmo não cresce, a gente vai estagnar. Imagina, né? O pessoal fala, tenho medo. Fala, legal, imagina então se ninguém morresse e fosse tudo estático, né? Não tem movimento, não tem ciclo, né? Não aprendíamos. É simples. Uma vez, uma paciente e aluna minha me perguntou, fizemos uma viagem, eu sempre viajei muito com meus alunos, e me perguntaram, eu fiquei doente, me perguntaram, mas como você fica doente? E eu digo, tem uma parte física, e eu amo, você sabe disso, a medicina, eu trabalho muito com médicos, graças a Deus, e eu acho que só podemos crescer de mãos dadas. Ou seja, a medicina integrativa, justamente por isso é integrativa, porque tem que se integrar. Não a guerra que acontece em alguns países da Europa, que eu já tenho passado por isso, de que os terapeutas não querem saber nada dos médicos e vice-versa. E aqui conseguimos essa unificação. E um dia vamos deixar esse corpo e vamos continuar, como você mesmo falou, essa grande passagem, esse grande momento. E é um momento de seguir à frente, de vir a outra vida. Agora, essa oportunidade que estamos tendo de ver esse ressurgimento dessa nova terra, esse despertar de um novo dia, saibam que nada vai ser igual que antes, isso com certeza. E estamos morrendo. Tem muita gente que vai entrar em depressão profunda, gigantesca. E vamos ter problemas e vamos ter muitas separações, porque agora esse ano é o ano do sol, e o sol é claridade. Veio para abrir um raio de sol, um raio de luz e separar. Então, o quartzo citrino, você falava da Vivianita, que trabalha o quarto com os quinto o quarto, o quinto e um pouco do sexto, mas é quarto e o sexto mais. Né? Exato. E o citrino, como a gente sabe, trabalha primeiro, segundo, terceiro, com relatividade ao quarto. Então, juntando as duas, mentre você falava, estava me vindo isso, juntando as duas, trabalhamos uma linha reta com as duas juntas. Mas é justamente isso. Estamos morrendo a cada dia. E isso é o que se sente. Estamos preparados para partir? Tivemos que nos fechar em casa. Tivemos que parar com a vida. A vida parou para muita gente.
Mas, ao contrário, a vida veio de onde ela deveria permanecer, dentro de nós. Então, somos realmente o que falamos? Tem gente que medita todo dia, que não come carne, que não faz isso, não faz o outro, mas nem sequer fala bom dia no elevador para o vizinho. E sai na rua e olha por cima do ombro. Então, estamos vivendo um momento que ver o outro, como falava Mário Benedetti, que é um grande escritor uruguaio, a gente não sabe nem o nome do velhinho que está pedindo todo dia na esquina ali. E, de repente, eu penso em alguns que eu conheço, como estarão se virando, com todo fechado? O que estarão fazendo? Então, esse é o momento de nos abrir à espiritualidade. Não a espiritualidade barata, senão a verdadeira espiritualidade, aquela que vem de dentro para fora. E por isso é o momento da verdade. E o cristal como um todo, o que nos dá, Dudu? Você sabe disso. É esclarecimento, é claridade. Exatamente, né? Até se a gente for pegar o grande ser dos cristais, né, que é o cristal de quartzo, né, que ele é o, inclusive eu vou, né, eu estou fazendo essa semana de cristais mestres e no sábado eu vou fazer uma live deles, porque todos eles são cristais de quartzo, né, e a representação do cristal de quartzo é justamente isso que você falou no final. Ele é um ser branco, transparente, ou seja, ele tem todas as cores dentro dele, ele é tudo, né? Ele tá tudo dentro de uma unidade, né? De um único ser, com a pontinha voltada para cima, né? Se a gente for segurar um cristal na mão, a pontinha está virada para cima, né? E ele tem a representação da organização molecular de um cristal, que é o quê? A perfeição da matéria em conexão, né? Ou seja, aberto, ou seja, olhando, né, o conectando com o espírito, né? Para quem conhece o cristal de quartzo, né, que é esse aqui, ele é o cristal clássico de conexão, né? Então eu até pus, eu até falei dele, né? Eu estou usando muito para isso também a damburita, mas o cristal de quartzo ele é o mais ele é clássico para isso, né? Para essa reconexão e essa é a nossa grande chance agora, né, Jorgito? De olhar para dentro e refazer essa conexão, né? Que é o religar da religião, o que é o yoga, que é a união, né? Então, Aqui e nós agora, temos... Sim, não, fala, não falo. desculpa. Não, Não, tranquilo. Eu só ia conectar em mais alguns outros assuntos, para a gente ter mais 15 minutinhos para falar um pouquinho mais não, aqui. só eu falava que justamente e nessa conexão real, e nesse ser e voltar a ser, é onde vem a verdade absoluta interna. Então, nós somos o que temos, somos o que somos por excelência. Então, não adianta, eu gosto muito de ver que todo armamento bélico, todo dinheiro gasto com coisas que as pessoas precisavam para impactar, não estão encontrando impacto interior. Então, hoje, essa morte que estávamos falando, e renascimento, é justamente essa conexão profunda com o quartzo rosa. Ontem me perguntavam que vamos às coisas mais simples, algo mais fácil de ter em casa, com um valor também um pouco mais que trazendo o valor em si, é barato o quartzo rosa, mas a essência de um cristal simples, que é fácil de encontrar, como o quartzo rosa, que trabalha o amor por nós mesmos. Ou seja, hoje é a grande oportunidade de nos conhecer e dizer, uau, esse sou eu? Que coisa horrível, isso eu quero trocar, eu não quero mais isso, eu vou... E começa aquele despojar de coisas, limpar, e a limpeza vem em todos os níveis. E justamente o quartzo rosa é o que nos traz o amor por nós mesmos, e é uma pedra que a gente vai falar pela vida toda, não? Simples e perfeita. O quartzo rosa é o grande ser, né? É um dos grandes clássicos agora, né? Eu acho que, né, só para juntar nele, né, não tem jeito. A nossa ideia da live era ser bem fluídica mesmo, não ficar colocando regras, né? E eu acho que o quartzo rosa agora é justamente uma sociedade que vive de aparência
e não tem coragem de ser o que é, né? E vem o Quartzo Rosa muito amorosamente agora e ele pode falar, seja você mesmo, né? Ame-se, né? Não é o status, né? Não é o carro, não é a empresa, não é o poder, não é nada. O que faz você realmente ser um ser feliz é o quanto você está alinhado consigo mesmo, né? Porque é aquela coisa que a gente fala, se você está num lugar, se você não consegue ficar sozinho com você mesmo, é sinal que nem você gosta de você, né? Então agora, ou seja, tem alguma coisa para realinhar, né? Então, ou seja, o interno e o externo não estão alinhados. E muito disso porque a gente não é ensinado a ser quem a gente realmente é em essência. A gente é muitas vezes ensinado para ser o que os outros querem que a gente seja, para ser o que dá dinheiro, para ser o que o status como um todo fala, não, seja isso, porque assim você vai ser aceito. Só que ninguém pode ser aceito pelo outro, se não é aceito por si mesmo. E como não é aceito pelo outro, fica incessantemente buscando mais dinheiro, mais poder, mais status, mais corpo, mais tudo, porque nunca preenche. Quantas pessoas eu não conheço que são esteticamente, né, não só no corpo, mas no corpo, no dinheiro, na viagem, são perfeitas e tem um vazio desse tamanho dentro, né? Ou seja, estão sempre infelizes e sempre dependente do que os outros vão falar dela para ver se ela vai estar realmente feliz, né? E agora é hora do mundo falar, peraí, será que eu não posso ser eu agora? Né? Eu, graças a Deus, conheço muita gente, muitos alunos, amigos, que estão nesse processo agora, né? Só que eu acho que a vida resolveu dar um empurrãozinho, né? Talvez um chute na bunda, ou talvez um soco na cara, não sei, alguma coisa nesse sentido, né? Mas com certeza, eu tenho muita gente também conhecida, gente que eu quero muito, porque não é ter. Ter não é o problema, é saber ter. Na Índia, Sai Baba nos falava sempre que o dinheiro é uma energia. Só que o povo não sabe o dinheiro como uma energia. O dinheiro virou vitrine. Vitrine de o último carro, mas não porque precisasse. Eu conheço gente muito, mas com um nível muito, mas muito alto, que não tem carro, porque não precisa. Então, e porque muito menos precisa se mostrar. Mas tem gente que precisa para trabalhar e tem gente que precisa para mostrar o carro que tem e que é do ano e que é isso que é o outro. É gente que vivia através das coisas e que hoje, nesse despertar, para muitos forçados, para outro, uma continuidade, é justamente isso, a grande oportunidade desse salto e de entender. É que nós somos assim, a gente aprende na dor, na marra, e é o momento de estarmos preparados ou não. E esse é um momento bem importante. Bem eu até tenho a teoria que a gente pode aprender pelo amor, né? Só que ele necessita que você esteja muito conectado para você sentir os sinais e fazer a mudança antes de que ela se mostre necessária no plano externo, né? Então, graças a Deus, eu conheço muita gente nesse caminho, gente que se abriu a esse caminho e que fez uma transição, e está fazendo uma transição extraordinária sobre justamente esse momento. E tem gente que viveu alguns retiros no ano passado, e esse que deu lugar a esse momento. Não se deram conta, talvez na maioria, mas inconscientemente o universo separou e deu a oportunidade. Se prepara. Esse é o momento de você renascer para o que é em si a vida como um todo. E isso. Só que, infelizmente, a maioria de nós ainda não está atento aos sinais para a gente ir pelo amor. Aí é porrada mesmo que a vida manda, né? Porque a vida manda uma, duas, três. Aí, se não der, vai pela dor mesmo, que aí não tem como não aprender, né? Bom, até tem como, né? Mas vai ficar sofrendo, mas tudo bem, né? Mas ô, Jorge, eu que passamos momentos desses. Sim, lógico. Não estou me excluindo de maneira nenhuma. Né? Não. E, inclusive, nesta quarentena, já vivi também os meus processos internos. Aliás, estou todo dia, né? A única coisa boa dessa quarentena é que eu estou conseguindo meditar, né? Como nos velhos tempos, antes da Pérola nascer, que eu tinha um pouco mais de tempo, né? Mas todo dia vindo coisa, limpando, e uma chance incrível de crescimento, né? O que eu queria, duas coisinhas rapidinho, né? Uma para finalizar, crânio.
só também para uma outra coisa, né? Por que que muitas vezes é utilizado o formato do crânio, né? Porque crânio é o formato, né, que simboliza onde está todo o conhecimento, no sentido de conhecer, né, no sentido de informação, né, e nas conexões. Mas isso eu acho que não é tão importante agora. A gente tem ainda uns 6, 7 minutos. Para quem não conhece o Jorge, ou para quem conhece, eu acho que esse assunto nunca é demais. O Jorge tem um dos pilares do trabalho dele, o radar maior, né, Jorge? E uma coisa que veio com ele, é um conhecimento que ele traz há muito tempo. Ele vai tirar ali o que está tocando. Só um segundo. Voltou? Ô, Jorge, voltou. Eu estava falando sobre o trabalho que você tem com o Radar Maior, né, que é um trabalho que acompanha você desde o começo da sua jornada com cristais, né? E eu acho que se você puder falar um pouquinho e ensinar o pessoal sobre o Radar Maior, seria legal, se você conseguir, se você puder. Eu vou explicar, Eduardo. Você está me escutando bem? Tá ótimo agora. Porque o som para mim cortou. O Radar Maior foi o começo da minha vida. Eu trabalhei 10 anos só com esses 4 cristais. Temos o quartzo rosa, e a ubicação deles é exata essa. O quartzo verde. Na nossa frente, uma drusa de quartzo branco. E detrás delas, a turmalina preta. Em conjunto, as 4 cuidam de toda a energia. Esse tamanho aqui seria ideal para um apartamento de uns 50, 60 metros quadrados. A drusa, ela expande, o cristal ele expande e recepciona energia. Então, ele estaria expandindo a energia como um todo. O quartzo rosa estaria cuidando de todo o lado emocional. O quartzo verde trabalha em conjunto com o quartzo rosa, mas também o lado físico. E a turmalina preta, ela afasta qualquer coisa negativa, que é energia negativa. Não é que ela tire uma energia já existente. Ela é um escudo, por assim dizer. Em conjunto, as 4 conformam o que sempre tem sido o meu pilar de trabalho e o que realmente é a essência de tudo para mim, não? Porque de aqui saíram grandes sanações, grandes trabalhos de cura, de energia dos 4 cristais, e eles sempre estão. Quem tem ido na minha casa apenas entra a ver na entrada. Na Suíça e na França, tanto tenho alunos, quando alunos meus se formaram, hoje estão dando curso só do Radar Maior. Eu tenho um workshop de 4 horas, com meditação, com o Radar Maior e tudo. E eu fico feliz que eles continuem passando isso à frente, porque essa é a nossa missão, não? A gente compartilha, a gente passa, e o resto tem que ir levando e compartilhando. Seguros de que quando as pessoas olham para o chão, ninguém mais vai olhar desatento. Exato. Inclusive, isso é uma coisa legal que você falou, né? Eu já vou falar Vou ter que pegar só um minuto. Tá. Que eu acho que essa parte, tem algumas pessoas que às vezes conhecem a gente e falam, né? Pô, mas vocês passam, né, a informação, né? Tem tanta gente que fica segurando, né? A gente fala, como é que eu não posso, como é que eu não vou passar uma coisa se aquilo não é minha, né? Se a gente só recebe essas informações e passa, né? Eu acho que para a gente que está desse lado ensinando, uma das coisas mais gostosas é justamente passar aquilo que a gente voz, para que tenha uma continuação, né? Mas eu vou só falar, Jorge, que o pessoal tá perguntando quais são as pedras. Então, gente, ali na frente é uma drusa de cristal de quartzo, tá? Que ele usa. Não é. Tá aqui, a ver se eu consigo te mostrar mais de perto. Na frente. Abaixa mais um pouquinho a câmera, Jorge. Deu para ver aí? Deu para ver mais ou menos, mas é porque tinha que abaixar um pouquinho mais o celular. Eu vou mudar aqui. Tá. Então, gente, é a drusa de cristal de quartzo. Por que a drusa? Porque a drusa, ó, é isso aí. É a drusa agregado.
porque é ela que vai dissipar para o ambiente. Isso é uma disposição para ambiente, tá? Aí do lado direito o quartzo rosa, do lado esquerdo o quartzo verde e a turmalina preta atrás. Eu coloco direito e esquerda, colocando a turmalina preta na minha frente, o quartzo rosa, quartzo verde e a drusa de cristal na frente, tá bom? Só para que vocês possam pegar direitinho. É uma disposição incrível para colocar em ambiente e deixar rodando, né, Jorge? Abaixou bastante o volume, não sei porquê, Dudu. Estou escutando com muita dificuldade. Será que você não pode aumentar o volume? Você não consegue aumentar o volume? Estou aumentando, mas em todos. Deixa eu falar então, Jorge. A gente tem mesmo mais 2 minutos só. Então, eu acho que a gente pode fazer a nossa despedida. Você fala primeiro o que você quiser, pessoal, depois eu falo, porque realmente a gente tem mais 2 minutos só. Bom, na realidade, eu quero agradecer a ideia, Dudu. Eu acho que eu queria te agradecer, como sempre, por fazer parte da minha caminhada, por ser meu irmão nessa trajetória, por sempre estar ali quando preciso, e agradecer aquele café que, sem saber tudo isso que ia acontecer, a gente marcou e se reuniu, e parecia algo mágico, não? Porque não sabíamos de nada disso, fomos tranquilos tomar o café, e obviamente a Nossa Senhora, que está em casa trabalhando, tem trabalhado bastante. Para quem não, já isso escrevi no meu Face. Para quem não me conhece, eu ganhei uma Nossa Senhora muito especial da Bruna e do Eduardo, e